Por que uma criança assiste Shrek 50 vezes e o seu público não consegue ficar 30 segundos assistindo seu conteúdo? Parece injusto, não é? Você rala, cria um conteúdo cheio de informações e as pessoas não ficam nele. Enquanto isso, as empresas de animação fazem a criança ficar por 2 horas assistindo um conteúdo e no final ela ainda pede replay. Quer saber o segredo? Um spoiler. Não tem nada a ver com carisma, muito menos porque é desenho. O problema é como você ensina. Você está tentando ensinar com dados, quando o cérebro humano só aprende através de significado. E significado só nasce quando algo muda na cabeça da pessoa. E toda mudança começa com o quê? Com uma história. E hoje eu vou te mostrar porque ensinar demais pode afastar sua audiência e como usar histórias para prender a atenção, vender e transformar seus clientes em fãs. E o erro fatal que muita gente comete é empurrar dados para um cérebro que não quer dados. Imagina essa cena. Você passa horas montando conteúdo técnico, cheio de dados, gráficos, fórmulas, aquela coisa completaça. É assim que você faz conteúdo. Mas no final ninguém comenta, ninguém compartilha, ninguém compra. E o pior, a maioria das pessoas sequer assiste o seu conteúdo até o fim porque ele é chato. E você pensa, será que o problema sou eu? Será que foi falta de carisma? Será que é minha iluminação? Será que é minha câmera? Será? Você bota um monte de serás em cima. Só que o problema não é você. O problema é que você está empurrando informação crua para um cérebro que não foi feito para isso. Segundo Robert McKee, dados contam o quê? E histórias revelam o porquê. E as pessoas querem saber o porquê das coisas, elas não querem saber o que. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas não compram o que você vende, as pessoas compram por que você vende aquela coisa. Elas compram de você, elas param para lhe ouvir porque você está contando algo agradável para ela. Agora vou contradizer o que eu estou ensinando e vou lhe passar um dado chocante. Seu público recebe em média 34 GB de informação por dia. São mais ou menos 5.000 mensagens publicitárias e milhares de vídeos com estética de IA. Sem alma, aquela coisa pasteurizada, genérica. E sabe o que você faz? Joga mais dados em cima dessas pessoas que já estão repletas de informação. Só que o nosso cérebro, ele não processa o excesso de dados, ele filtra, ele rejeita. O cérebro só absorve o que tem algum conflito, alguma emoção ou gera alguma transformação para ele. Enquanto você ficar só fazendo mais do mesmo, as pessoas vão ignorar seu conteúdo por isso, porque elas começam a filtrar. Às vezes você está ali passando, se você tem um conteúdo repetitivo que é muito parecido com os outros, simplesmente as pessoas vão ignorar aquilo. Agora, na hora que você quebra o padrão, elas param e começam a prestar atenção em você. Elas param porque você trouxe um conflito, você trouxe uma transformação. Ela está ali no feed rolando e de repente chegou uma coisa diferente. É isso que você tem que fazer. E qual é a ciência por trás das histórias? Porque elas vendem e conectam. Preste atenção, histórias não são só uma narrativa bonita, elas são ciência. Existe um método. Quando você conta uma, você ativa múltiplas áreas do cérebro. Por exemplo, a escuta ativa o córtex auditivo, imagem ativa o córtex visual, a emoção ativa o sistema límbico da pessoa e a decisão ali no decorrer da história, ela é ativada pelo córtex pré-frontal. Então você tem que fazer com que a sua história conecte nessas partes do cérebro das pessoas. E olha isso aqui, ó. Histórias são 22 vezes mais memoráveis, 3 vezes mais persuasivas e geram 30 vezes mais engajamento do que explicações técnicas. E você ainda está tentando fazer explicações técnicas. Mas por que acontece? Porque elas não dizem o que pensar. Elas fazem a pessoa sentir. Ela conecta diretamente com o sistema límbico da pessoa, que é o sistema emotivo. E tem um detalhe que quase ninguém fala. O núcleo da história é mudança. Segundo McKee, toda história digna de atenção narra uma mudança real de valor. Por exemplo, de medo para coragem,
de fracasso para redenção, de solidão para pertencimento. Comece a analisar todas as histórias, elas têm alguma mudança de valor do seu início para o final. Por exemplo, aqui, Medo e Coragem. Se você olhar a história do Batman, é isso. O Batman morria de medo de morcego quando era criança. E ele usou o morcego como um elemento de coragem, como uma coisa que ajuda ele a combater com mais força, com mais afinco e com coragem. Sem essa mudança, você não tem uma história, você tem um relato, um comercial, um depoimento, mas não uma história que prende. E os 4 elementos de uma história que vende, são esses aqui. Ó. Primeiro, o personagem identificável. Quem é a pessoa comum que viveu algo que o seu público também vive? Se você conseguir trazer esse elemento para dentro de uma história, ela vai se conectar com a pessoa, com o seu público. O segundo elemento é o conflito autêntico. O que estava em jogo? Qual dor ameaçava esse personagem? Depois, luta, mas escolhas difíceis. Não pule direto para o final. Mostre resistência, tropeços, decisões incertas. E por último, mudança de valor. A história termina quando um valor emocional se inverte. É aquela coisa de levar a pessoa do ponto A ao ponto B. A sua história, o seu produto, o seu serviço, seja o que for, ele precisa mostrar esse processo de levar a pessoa do ponto A ao ponto B ou a vários outros pontos. Ela precisa estar de um jeito e terminar o seu conteúdo de outro, senão ele não faz sentido. E isso é o que ninguém conta. Quanto mais técnico e perfeito o seu conteúdo parece, menos humano ele é. Porque não existe perfeição na vida. A vida ela é feita de altos e baixos. E quando você conta uma história muito linear, ela não conecta com a pessoa. E histórias perfeitas demais, elas não conectam de jeito nenhum. História sem risco, sem tensão, ela não é uma história boa. E é isso que faz com que as pessoas não fiquem no conteúdo. E cuidado, isso aqui é um erro que muita gente comete. Você não é o herói da sua história. Você é o guia. Você é a pessoa que vai pegar na mão do seu público e levar ele para outro lugar. E o herói é quem te assiste. Você precisa dizer, você é o herói e eu vou lhe guiar. Eu vou lhe levar para onde eu cheguei. Então, é muito importante que você fale sobre coisas que você viveu e não sobre coisas que você ouviu alguém falar. Isso torna o conteúdo muito genérico. E você pode decidir continuar ensinando do mesmo jeito, não tem problema. Só que saiba que você vai ser só mais um ruído no feed de alguém. Ou você pode contar histórias que mudam a percepção das pessoas e com isso mudam o comportamento delas e faz com que elas realizem o que você quer, que acredito seja vender algo, vender mais. Porque quem domina histórias, domina a atenção das pessoas. E quem domina a atenção, domina os mercados, consegue vender, consegue monetizar mais. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu sou Franco e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!